A equipe do Flamengo é bem treinada pelo técnico Rogério Ceni? Quem vai ser o substituto de Gerson na equipe rubro-negra? Isso e muito mais a gente vai falar no vídeo de hoje com um convidado muito especial. Então, bora nessa! E hoje a gente tá aqui no canal com um cara que é a primeira vez que ele participa com a gente, tomara que seja a primeira de muitas, porque ele é um cara que a gente acompanha, tá sempre junto, tá sempre compartilhando os conteúdos, principalmente sobre o Flamengo. Analista Bruno Pet, obrigado por estar aqui com a gente hoje, grande prazer, que seja a primeira de muitas, Brunão, tudo bem? Fala, Gabriel. Cara, o prazer é absolutamente meu. É assim, eu acompanho o trabalho de vocês há um tempo. Hoje, inclusive, eu tava no carro, ouvindo o podcast do River Plate, cara, baita podcast. Você fez parte, inclusive, com o Edu, falando da base do River Plate. Enfim, eu consumo o conteúdo de vocês sempre, então para mim é um prazer gigantesco estar aqui. Admiro demais o trabalho de vocês. E é isso aí, tem um assunto bacana pra gente falar hoje aí, né, Gabriel? O tema de hoje, eu acho que é um que gera muito 880 nas redes sociais, talvez. Que é, e você já viu no título, se o time do Flamengo é bem treinado pelo técnico Rogério Ceni. A gente vai falar também sobre o substituto do Gerson, mas a gente vai focar primeiro nesse ponto. De maneira geral, Bruno, a gente vê um Flamengo que foi campeão brasileiro não faz 3 meses, não fazem 3 meses, há pouco tempo, e que o técnico Rogério Ceni agora tem a sombra do Renato, que é um pedido da torcida, pelo menos que eu acompanho de longe, assim, aqui do Sul, ao menos, se falava muito do Renato quando ele saiu do Grêmio, mas ele é um cara que recebe críticas, alguns momentos elogios. De maneira geral, a gente pode dizer assim, o Rogério Ceni recebe muitas críticas de maneira exagerada nessa equipe do Flamengo, Bruno? Cara, na minha opinião, sim. É bastante exagerado. A torcida do Flamengo é bastante bipolar. Então, quando tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso. Quando tá uma sequência de um ou dois resultados ruins, tá tudo horrível. Mas, especificamente no caso do Rogério, ele pega uma fase pós Jorge Jesus, 2019, que ainda tá muito fresco na memória do torcedor. E o torcedor tem aquele time como meta. E o Flamengo do Rogério Ceni é um time bem treinado, é um time que tem uma estrutura muito bem definida, é um time que hoje, na minha opinião, pratica o melhor futebol do Brasil. Ele teve algumas sacadas interessantes de colocar Diego de primeiro volante, que teve alguns problemas, mas tem muitas qualidades nesse aspecto. Ele traz o Arão para volante, de volante para zagueiro, que também tem alguns problemas, ele ainda está se adaptando. Mas com a bola no pé, ele já está se mostrando um dos melhores zagueiros construtores no Brasil, na minha opinião, do lado do Rodrigo Caio. Então, assim, ele tem vários méritos ao longo do trabalho dele. Só que ele tem esse problema, o Flamengo hoje não pratica o mesmo futebol do Flamengo de 2019. E talvez nunca E mais tá na pratique. memória, né? Isso fica muito na memória, né? Exatamente. E assim, e aí, por exemplo, se o Rogério faz muito uma variação quando o Arrascaeta está em campo, junto com o Bruno Henrique, que é do 4-4-2 para o 4-2-3-1. Basicamente, o Bruno Henrique joga de dupla de ataque do Gabigol, o Flamengo está no 4-4-2. Algumas partidas, em alguns momentos, ele abre o Bruno Henrique na esquerda e puxa o Arrascaeta para vir para perto do Gabigol. E aí o 4-4-2 vira um 4-2-3-1. Só que quando isso acontece, isso já deu certo em algumas partidas. Na reta final do Brasileirão do ano passado, eu me lembro de um jogo contra o Corinthians, em que ele inicia no 4-4-2, o Flamengo não faz um bom primeiro tempo. No segundo tempo, ele vai para o 4-2-3-1, ou seja, ele joga o Bruno Henrique para a ponta esquerda e puxa o Arrascaeta por dentro. E o Bruno Henrique começa a pegar as costas do Fagner o jogo inteiro. E o Flamengo ganha o jogo. Então, assim, só que o torcedor não gosta do Bruno Henrique jogando na ponta. O torcedor quer ver o Bruno Henrique jogando perto do segundo atacante. E mesmo funcionando e sendo uma variação bacana, o torcedor pega no pé. Então, assim, mesmo quando o Rogério Ceni ele faz mudanças ou ele toma decisões que são acertadas, que se provam acertadas pelo resultado e pelo desempenho do time em campo, ele é criticado. Porque o Flamengo não pratica o futebol de 2019, porque em 2019 o Bruno Henrique jogava do lado do Gabigol. Então, assim, e por mais que o Jorge Jesus, às vezes, inclusive, usava o Bruno Henrique aberto. Se a gente lembrar da final do Flamengo contra o Liverpool, final do Mundial, o Bruno Henrique jogou aberto pela esquerda nas costas do Arnold. Pega aí alguns momentos, alguns lances, o Bruno Henrique várias vezes ia para cima do lateral, jogando um Se eu pouco não me mais por engano, fora. tem o jogo, acho, contra o Botafogo, que eu não lembro quem é que falou. Eu lembro se foi o Felipe Luiz que comentou que o Bruno Henrique, eles falaram, bota pelo lado que ele vai fazer o cruzamento. Eu acho que ele fez o cruzamento do gol, inclusive, da vitória. Acho que foi o Botafogo Sim, no ano passado. Então, algumas variações que a gente já via até, né? Coisas que sim. a gente via em 2019, né, Bruno? Exatamente. Só que assim, fica muito na memória aquele 4-4-2 do Flamengo, do Jorge Jesus, que foi o time que mais jogou, mas que mesmo aquele time tinha variações. Então, assim, eu acho que o Rogério tem méritos no trabalho do Flamengo hoje. Ele é o treinador do time que pratica o melhor futebol do Brasil. Ele tem um baita elenco na mão para isso? Tem. Não é verdade.
Mas outros treinadores, como o Domenech, por exemplo, por mais que ele tenha tido pouco tempo de trabalho, poucos treinamentos, ele não conseguiu chegar no nível de atuação que o Rogério chegou hoje. O Rogério tem mais tempo de trabalho, o Rogério teve mais tempo de treinamento, isso tudo é verdade, mas ele conseguiu atingir um patamar acima de um treinador anterior que não tinha conseguido e deixou um time com problemas sérios defensivos de transição. O Flamengo era um time que tinha muitos problemas de transição e hoje, hoje tem o quê? Uns 8 meses de trabalho, Rogério? Com 8 meses de trabalho, o Flamengo já evoluiu, já está num patamar um pouquinho diferente. A minha crítica em relação ao trabalho do Rogério Ceni, se é que a gente pode dizer nesse aspecto, é que o Flamengo tem uma estrutura muito bem definida, a saída de 3, com o Felipe Luiz ficando perto dos zagueiros, o Diego um pouquinho mais à frente, com o lateral direito avançando muito pelo corredor, o meia-direita puxando bastante para dentro, que aí seja ele o Alberto Ribeiro, seja ele o Vitinho, ele sempre parte de fora para dentro. Essa estrutura está muito bem definida, está muito bem coordenada, está muito bem sincronizada com titulares e reservas. Porque a gente está vendo que mesmo com os desfalques da Copa América, o Flamengo está conseguindo manter o desempenho. Isso é sensacional. Muito bom, muito bacana. Só que eu acho que o Rogério às vezes fica muito preso à mesma estrutura. Eu vou dar um exemplo aqui do jogo contra o Bragantino, que o Flamengo perdeu por 3-2 com aquele gol no finalzinho. Na reta final do jogo, o Barbieri ele coloca o Natan, ex-zagueiro do Flamengo, e vai para uma linha de 5. Joga ali os últimos 8, 9 minutos com uma linha de 5. O Flamengo não consegue mais criar. Só que ao mesmo tempo o Rogério não tem uma resposta de substituir, de fazer uma mudança de estrutura para responder a essa linha de 5. E aí o Flamengo fica, basicamente, ali nos últimos minutos fazendo um chuveirinho sem conseguir criar muita coisa. Então, assim, eu acho que em alguns momentos seria importante ter uma carta na manga, ter alguma coisa diferente, treinar algum tipo de estrutura diferente para surpreender o adversário mesmo. Apesar da estrutura que ele trabalha ser muito boa e funcionar e tá dando resultado, eu acho que se há uma crítica a se fazer em alguns momentos, acho que ele precisa ter uma carta na manga assim, para poder tirar e propor algo diferente ao adversário, surpreender o adversário com alguma mudança de estrutura um pouquinho mais complexa. Eu acho que tem muitos pontos que a gente pode até abordar, e eu vou começar justamente por essa questão da estrutura, Bruno, porque, querendo ou não, acho que tá bem adaptado, a gente acho que tá vendo isso, bem como você falou, quando o time tem desfalques, e nesse período agora dos últimos jogos são 5, 6, teve jogo adiado porque teve vários jogadores convocados, não pôde contar com vários deles, né, jogo adiado contra o Grêmio, por exemplo, e aí a gente tem essa questão dos treinamentos, mas se a equipe tá tão bem estruturada, talvez seja esse ponto de treinar outro esquema, não sei se outro esquema ou outra variação nesse time. Será que ele não quer fazer isso porque ele não tá com o time completo ou porque de fato ele acredita que dessa forma ele vai conseguir vencer sempre e quando não vence é um detalhe aqui, outro ali? Como é que você vê esse ponto nessa parte de treinamento dele? Como é que você observa assim, Bruno? Assim, de fato, os desfalques atrapalham demais. Porque hoje, o que acontece no Flamengo hoje? Os reservas que entram para mudar o jogo tem que jogar de titular, que é o Vitinho, é o Michael, é o próprio Muniz, que tem crescido muito, tem aparecido. O próprio Pedro não é titular do time, mas agora, voltando, vai jogar com mais frequência, porque ele é o reserva do Gabigol, digamos assim, no time do Rogério. Então, esses reservas que entram para mudar o jogo, as opções, as principais opções que o Rogério tem no banco, e aí eu falo principalmente do meio para frente, que é onde você muda mais a dinâmica e a estrutura do time quando você precisa de um resultado. Hoje está todo mundo começando, então começa o Flamengo hoje jogando com o Michael, com o Vitinho, com o Pedro, de repente com o Muniz. Você tem no banco uma série de meninos, de garotos que têm pouquíssima experiência no time principal. Quanto o Bragantino, por exemplo, o Rogério só fez uma substituição, ele tira o Michael e coloca o Max. O Max, se eu não me engano, ele nem faz parte de forma fixa do elenco profissional. Ele tá... no banco eu acho que era tudo da base, né? O banco contra o Red Bull todo da base. Exatamente, todo da base. E aí o Max, ele é um meia, ele nem é um ponta, ele entra pro lugar do Michael para jogar aberto em amplitude e ele não consegue render porque, enfim, não é a posição dele. Só que o Michael também não estava bem, ele preferiu substituir, mas também não conseguiu render. Contra o Fortaleza, a mesma coisa, uma série de meninos, tinha até o Muniz no banco, porque o Pedro começou, né? Então uma das substituições foi o Muniz, e a outra substituição foi o João Gomes entrar no lugar do Vitinho, então sai um meia, um atacante, para entrar um volante, e aí ele empurra o Gerson para frente. Gerson, que agora nem vai ser mais opção para o próximo jogo, já que foi embora, a gente vai falar disso daqui a pouco. Então, de fato, você treinar variações sem os seus principais jogadores, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol,
fica um pouco mais complexo, porque você não tem os caras ali no dia a dia. E aí eles estão inseridos dentro de um outro contexto, dentro de uma outra equipe, dentro de uma outra comissão técnica, fazendo outros tipos de treinamento, outros tipos de movimentação, para quando voltarem aqui terem que se readaptar. E aí talvez seja mais fácil, faz sentido o que você falou, se readaptar a uma estrutura que já está sendo trabalhada há vários meses, e não a uma nova estrutura, uma nova variação que ele criou. A variação mais... só para não falar que não teve nenhuma variação nesse trabalho do Rogério até hoje, teve um jogo contra o Inter, talvez você se lembre, em que o Rodinei é expulso no segundo tempo, e o Rogério tira o Isla, um lateral direito, e coloca o Pedro naquela ocasião. E o Flamengo vai... Cara, eu me lembro que eu debati com outros analistas para tentar entender como foi aquela formação tática, porque durou pouco tempo, né? Entre a expulsão do Rodinei e o gol do Flamengo, que depois o Rogério bota de volta um lateral direito... Porque ele coloca o Everton Ribeiro meio aberto, né? Exato. Com ala. Exatamente. Aí, assim, tentando... Eu revi aqueles 15 minutos umas 14 vezes, e o que eu identifiquei foi um 3-4-3 com Everton Ribeiro de ala direita, canhoto de ala direita, o Arrascaeta como ala esquerda, com destro de ala esquerda, cara, assim, foi um negócio bem diferente, com 3 atacantes, o Bruno Henrique pela esquerda, o Gabigol pela direita, com o Pedro um pouco mais por dentro. Enfim, foi uma estrutura bem diferente que o Rogério implementou, mas foi só durante 15 minutos de uma partida. Funcionou, o Flamengo fez 1-0, e aí depois ele desfaz a estrutura, tira o Gabigol, coloca um lateral direito e volta para a mesma estrutura de novo. Então, assim, mas faz sentido, cara. Quando você não tem os seus principais jogadores, nessa ocasião ele tinha. Everton Ribeiro estava em campo, Gabigol estava em campo, Arrascaeta estava em campo. Agora ele não tem. Então, realmente fica mais complexo você trabalhar, você ter muita variação quando você tem uma limitação maior de peças no elenco. Por melhor que seja o elenco do Flamengo, talvez seja um dos melhores elencos do Brasil, não tem tanta profundidade assim para você perder os principais jogadores. Porque quando você perde jogador por convocação, teoricamente, o jogador que vai para a seleção são os melhores jogadores. Então você não perde qualquer jogador do seu time, você perde os melhores jogadores do seu time. E é complexo, você perde um Everton Ribeiro, perde um Arrascaeta, quem tem reposição para isso? Ninguém. É bem difícil. O Flamengo não tem reposição. A reposição são 2 jogadores de características bastante diferentes, que são Vitinho e Michael. Por melhores que sejam, são jogadores de características bem diferentes dos titulares. Então, sim, faz sentido, Gabriel. E aí eu acho que é legal da gente falar dessas sacadas dele, porque, e eu vou deixar aqui em cima, inclusive, aqui em cima desse lado, um vídeo que a gente fez recentemente sobre 3 zagueiros, ou melhor, zagueiro canhoto. Ele não tem esse zagueiro canhoto e ele faz a saída com o Felipe Luiz, que é um lateral, a gente nem precisa dizer o nível do Felipe, né, de entendimento de jogo. O Barroca deu uma entrevista pra gente, depois ainda repetiu de novo, não vou lembrar agora qual foi o outro podcast que ele falou, sobre o Felipe Luiz ganhou o jogo na frente dele, dizendo que era só jogar por um lado, ele tava com 2 a menos. É fantástico esse papo que o Barroca fala sobre o Felipe Luiz, e ele tem essa sacada. Vou começar até pela defesa, depois a gente fala até de meio ataque, algo nesse sentido, mas a defesa talvez seja a primeira grande mudança que ele faz em relação à estrutura que a gente viu em 2019, né? O Willian Arão zagueiro, o Felipe Luiz fazendo a saída, e eu lembro muito que foi no jogo contra o Palmeiras, acho que foi no Mané Garrincha o jogo, e pergunto, Rogério, por que você vai colocar o Willian Arão de zagueiro? E aí ele fala, eu quero ter a bola, eu quero construir o jogo. Essa é a primeira grande sacada, dá pra dizer, dos trabalhos do Rogério quando ele chega no Flamengo, Bruno? Eu acredito que sim, e eu acho que é um dos grandes méritos, inclusive. Eu me lembro que na época que ele fez já estava se falando na imprensa durante a semana que ele estava testando. E ele fez no finalzinho do jogo, acho que anterior, ou algo assim. Exato. Ele já tinha testado um pouquinho, né? Exatamente. Ele tinha testado o Arão ali de zagueiro, já estava pensando em fazer isso há um tempo. E aí quando sai a escalação, e no jogo contra o Palmeiras eu falo, Rogério, você está correndo um risco, porque eu também ficava preocupado. Eu falei, cara, o Arão não é zagueiro. Por mais que com o Jorge Jesus ele baixasse no meio dos zagueiros para fazer aquela saída lavoupiana, na saída de 3, os 2 zagueiros abrem e o Arão baixava para fazer a saída, ele não jogava efetivamente de zagueiro. Aquilo era só uma fase do jogo, um momento do jogo em que ele recuava para fazer a saída de bola. Jogar de zagueiro efetivamente quer dizer que o Arão vai ter que aprender outras características do jogo, as quais ele nunca tinha aprendido na vida. Controle de profundidade, por exemplo, saber qual o momento certo de a bola descoberta tem que correr para trás, a bola coberta tem que correr para frente, ficar alinhado com os outros zagueiros, quem que define qual a altura da linha, sou eu, é o cara do outro lado. Isso aí ele vai pegar com o tempo. Ele ainda não está bem nesses aspectos, ele ainda está evoluindo, ele ainda comete erros em alguns momentos. Como volante, por exemplo, ele pode tentar dar o bote porque tem alguém atrás. Como zagueiro, se ele tentar dar o bote e perde, não tem mais ninguém atrás. Abre espaço. Exatamente. Então, assim, ele tem que se readaptar. Então, o Flamengo, no início, nos primeiros jogos, apesar de ter ganho esse jogo do Palmeiras, inclusive, o
Flamengo teve alguns problemas, porque não foi só essa substituição. Teve ainda o Diego vindo de volante. Então o Flamengo fica, entre aspas, muito mais aberto defensivamente. E o Flamengo teve dificuldade em alguns jogos por causa disso. Só que 95% dos jogos do Flamengo no Brasil e na Libertadores, no Campeonato Carioca, o Flamengo vai ter mais posse de bola. E essa escalação do Flamengo com Arão de zagueiro e com Diego de primeiro volante, quando o Flamengo tem a bola, ela funciona muito bem. E se em 95% dos jogos eu vou ter mais posse de bola, isso quer dizer que em 70% do tempo, que vamos supor que o Flamengo tem uma média aí de 65%, 60% de posse de bola por partida, assim, mais ou menos, o Flamengo vai estar em vantagem em relação ao seu adversário, porque ele vai ter a bola no pé. E a ideia do Rogério é totalmente baseada nisso. Você fala, bom, se eu vou ter mais a posse de bola do que o adversário contra quase todos os times, em quase todos os jogos, eu acho que faz sentido eu ter o Arão de zagueiro e o Diego de primeiro volante. Tem problemas defensivos. O Flamengo tem problemas defensivos por conta disso. O jogo da Supercopa contra o Palmeiras é um exemplo, por exemplo. O Flamengo achou que teria mais a posse da bola. E fazia todo sentido. O Palmeiras é um time que não gosta muito de ter bola e o Flamengo é um time que gosta. Então, o encaixe seria o Flamengo ter mais a bola. Só que não foi isso que aconteceu. O Palmeiras conseguiu igualar a posse de bola no Flamengo naquela partida. Principalmente no segundo tempo, quando entra o Danilo no lugar do Felipe Melo, que dá muito mais dinâmica, ele toma conta do meio campo, e o Palmeiras, a posse de bola, se eu não me engano, naquele jogo terminou ali 51-49, praticamente meio a meio. E o Flamengo teve muita dificuldade ao longo do jogo, porque ele não teve a bola metade do tempo da partida. E aí os problemas dessa escalação apareceram com mais frequência. Mas, quando tem a bola, esse time, para mim, tem a melhor saída de bola do Brasil. Independente de quem a bola pare no pé, seja o Felipe Luiz pela esquerda, seja o Ilharão pela direita, seja o Rodrigo Caio por dentro, os três sabem sair jogando. Tem que voltar a bola no goleiro. Não tem problema, o Diego Alves também sabe sair jogando. Então, mas quem vai jogar na frente para receber o passe? O Diego, que, recebe girando, domínio orientado, tranquilidade. Pouquíssimas vezes o Diego perde a posse da bola. Então, assim, realmente, com a bola no pé, eu sinto gosto de ver esse Flamengo jogar. É muito bonito. Contra o Bragantino, que para mim tem uma das melhores subidas de pressão do Brasil, o Flamengo nos primeiros 15 minutos saltou a pressão do Bragantino, que o Bragantino falou, cara, beleza, eu vou parar de subir, eu vou ficar subindo para ficar tomando bola. O Bragantino tentou fazer uma pressão, né? Tentou ter a bola e viu que não ia rolar, né? Exatamente, porque não tinha como. Cara, eu tô subindo, os caras estão toda hora passando, uma hora tocando por baixo, outra hora por cima para a casquinha do Bruno Henrique que abre e não sei quem. Então, é muito difícil subir pressão no Flamengo. O Fortaleza também tentou no primeiro tempo. O Flamengo ganhou de 2-0 no primeiro tempo, saiu do primeiro tempo ganhando de 2-0, podia ter sido mais, perdeu o gol. Então, assim, é muito difícil subir pressão no Flamengo, porque os três jogadores têm muita qualidade. O Ilharão, ele encontra passes que quase ninguém encontra. O Rodrigo Caio, ele tem uma noção de entender os espaços e conduzir a bola para atrair a marcação dos adversários, que é, assim, surreal. E o Felipe Luiz, para mim, eu sou fãzaço do Felipe Luiz, eu sou até meio suspeito. Acho ele um baita jogador, também tem um passe sensacional. E, assim, hoje eu acho que o Flamengo, com esses três jogadores, mais o Diego na frente e mais o Diego Alves, que também é um goleiro que sabe trabalhar com a bola nos pés, tem a melhor saída de bola do Brasil. E isso, para mim, é um mérito do Rogério, porque foi ele que encontrou essa maneira de jogar e de sair jogando, construindo no Flamengo. Agora, a gente tem um ponto que é essa questão do Diego como primeiro homem. A gente até postou alguns dados sobre passes progressivos, mas não é exatamente a função dele, né? Ele vai controlar essa posse, ele vai ter ela ali nessa saída, Bruno. E aí eu quero saber, nesse trabalho do Rogério, ele vai ter agora mais um desafio, né? Com a saída do Gerson pro Olympique, fica aquela dúvida de João Gomes, primeiro volante, adianta o Diego, bota um zagueiro, o Ilharão volta a ser primeiro homem. Como é que você imagina por tudo que a gente já viu do Rogério realizando e fazendo, ele vai encaixar essa saída do Gerson, que não vai ser fácil, era um dos melhores jogadores do time e era uma peça fundamental ali para a equipe. Como é que você vê ele fazendo essa mudança? E aí vai ter que ter muito trabalho dele para quem ele vai colocar nessa função, Bruno. O Flamengo não tem no elenco um jogador com as mesmas características do Gerson e nem parecidas. Quem tem também, né, no Brasil? O Gerson é um baita jogador. Então, realmente, o Flamengo, a estrutura do time do Flamengo vai modificar um pouco. Só que, nesses desfalques que acontecem de cartão amarelo, de contusão e tudo mais, que o Gerson ficou fora ao longo desse período em que o Rogério está usando essa escalação, normalmente quem tem entrado é o João Gomes. O Thiago Maia está contundido, teve uma lesão no joelho, está voltando agora. O primeiro jogo que ele foi relacionado foi a última partida contra o Fortaleza, nem entrou em campo, porque o jogo estava muito intenso, muito pegado, e também acho que nem era jogo para ele voltar. Primeira partida de contusão depois de 8, 9 meses parado. Acho que aos pouquinhos ele vai voltando. Acho que ele é uma das opções, o Thiago Maia.
para entrar na função do Gerson, e o Diego permanecendo de primeiro volante. Por que eu acho que deve acontecer dessa maneira? Porque quando entra o João Gomes e o Gerson não joga, no passado recente, quando o Gerson não estava jogando e o João Gomes estava entrando, o Diego não era deslocado para o segundo volante para o João Gomes jogar de primeiro volante. O Diego permanecia de primeiro para o João Gomes ficar de segundo. E eu acho que tem um aspecto importante nisso, que são as subidas de pressão do Flamengo. O Flamengo também é um time que gosta de subir pressão, gosta de marcar alto. E quem sobe para marcar alto nesse time, nessa dupla de volantes, não é o Diego, é o Gerson. Eu acho que faz todo sentido, porque o Gerson é mais novo, o Gerson tem um pouquinho mais de intensidade, tem um pouquinho mais de dinâmica para subir e conseguir voltar se a bola passar. Se você coloca o Diego para virar o segundo volante e o Diego passa a ter essa função de subir pressão, se o adversário consegue saltar a pressão, o Diego não vai ter intensidade para voltar e marcar. Então, assim, manter o Diego de primeiro volante, mesmo entrando ou o João Gomes ou o Thiago Maia, eu acho que passa muito por isso. Pelo tanto o João Gomes quanto o Thiago Maia terem mais intensidade de subir a pressão no volante adversário, no zagueiro, seja lá quem for. E se o adversário conseguir saltar a pressão, ele tem mais velocidade para voltar e para retornar. Então, assim, o Gerson é um baita jogador, o Flamengo está perdendo um baita jogador e vai sentir, isso é um fato. Mas eu acho que para dinâmica do time, estruturalmente, no aspecto defensivo, talvez, eu posso até estar falando um absurdo aqui, mas talvez a entrada do João Gomes e do Thiago Maia, que são jogadores com mais pegada do que o Gerson, com mais intensidade, com mais dinâmica, melhorem o Flamengo defensivamente. Porque eu acho que vão deixar o Diego um pouco mais protegido. O Gerson não deixava o Diego mais protegido. O Gerson, por mais que ele fizesse esses saltos de pressão e tudo mais, ele também era um jogador que deixava um pouco de espaço. Então, com o Diego e Gerson, era muito fácil encontrar a bola nas costas dos volantes. O gol do Fortaleza, no último jogo, inclusive, é isso. É um passe que passa pelo Gerson e o Diego não conseguiu acompanhar o jogador. Se eu não me engano, foi o Ederson. Foi o Ederson. Que recebe o passe. Então, é muito fácil encontrar esse passe nas costas. Talvez, com um jogador mais dinâmico, com mais intensidade, que é tanto o João Gomes, que é um menino que está subindo, que está se mostrando um baita jogador, está evoluindo muito, e o Thiago Maia, que também tem mais intensidade, mais dinâmica, talvez defensivamente o meio-campo do Flamengo fique um pouco mais protegido e coletivamente o time funcione melhor. Por mais absurdo que pareça você imaginar o Gerson saindo do time e o time melhorando. Pois o Flamengo vai perder em vários aspectos, com a bola no pé, então nem se fala. Nem Thiago Maia nem João Gomes têm a mesma qualidade do Gerson. Mas defensivamente eu acho que a tendência é que coletivamente o time se defenda melhor, principalmente nesse meio-campo. E talvez esse seja o grande desafio do Rogério que a gente vai acompanhar nos próximos jogos e nas próximas semanas, Bruno. Então, de maneira geral, tudo que a gente está falando acho que aponta para responder a pergunta do vídeo de hoje, é que o trabalho do Rogério e o Flamengo é bem treinado pelo Rogério Ceni. De maneira geral, dá para dizer as críticas são exageradas ou, de uma certa forma, dá para dizer que algumas coisas pontualmente até fazem sentido. É mais ou menos por aí, Bruno. É isso, cara. É isso. Assim, as críticas, da forma que são feitas, são, na minha opinião, muito exageradas. Eu acho que a forma com que a gente lida com futebol, às vezes, é um pouquinho desrespeitosa, e as pessoas perdem a mão e começam a perder a noção nas críticas e tudo mais. Acho que a gente devia respeitar um pouquinho mais de maneira geral, independente se o trabalho fosse bom ou ruim, tá? Acho que a forma com que o torcedor lida deveria ser um pouquinho mais leve. Essa é só a minha impressão. Mas, sim, eu acho que as críticas são um pouquinho exageradas. Dizem, por exemplo, uma das formas de criticar é que quando o Flamengo joga bem, são os jogadores que se juntam, ignoram o treinador e conseguem praticar o futebol que... a autogestão, né? A autogestão é ótimo. Exatamente. Isso é um absurdo, porque o Flamengo não joga o mesmo futebol. Hoje, o Flamengo não é o mesmo time que era de 2019. Então, eles não se juntam para jogar o futebol de 2019. É um outro futebol, dentro de uma outra estrutura, dentro de uma outra dinâmica. Então, assim, o Rogério tem vários méritos. Algumas críticas, algumas delas a gente citou aqui no vídeo, eu acho que sim, são válidas. A questão da falta de variação, de estrutura, eu acho que é uma crítica válida, e é uma crítica construtiva. Uma outra talvez seja a demora a fazer leituras de mudanças dos adversários dentro da partida. Quanto Fortaleza, por exemplo, a gente viu um Fortaleza no início do segundo tempo ter feito uma mudança tática de um 3-5-2 para um 3-4-3, em que o Flamengo ficou 20 minutos tendo muita dificuldade. 20 minutos é muito tempo, então talvez ter uma sacada um pouquinho mais rápido para fazer uma correção e voltar para o jogo mais rápido, eu acho que pode ser positivo. Contra o Atlético Paranaense no ano passado também teve um jogo, o Abner apareceu nas costas do Isla várias vezes seguidas, demorou um pouquinho para o Flamengo se ligar no que estava acontecendo e corrigir. Então também é uma crítica que eu acho que é válida. Leitura de jogo um pouquinho mais rápida, um pouquinho mais
mas é um pouquinho mais rápida mesmo. Então, algumas críticas eu acho que fazem sentido, mas, de maneira geral, a forma com que se avalia o trabalho do Rogério Ceni na torcida do Flamengo e na imprensa, eu acho que é um pouquinho pesado demais. Eu acho que o Flamengo hoje pratica o melhor futebol do Brasil, e isso passa pelo trabalho do Rogério Ceni, que chegou até hoje. Ele tem os méritos de ter colocado o Arão de zagueiro, de ter colocado o Diego de volante, de ter feito essa estrutura com o Felipe Luiz na saída de bola, enfim. A forma com que o Flamengo joga hoje é a forma do Rogério Ceni, é o Flamengo de 2021 do Rogério Ceni, e ele tem diversos méritos no desempenho do Flamengo, nos resultados que o Flamengo está alcançando nos últimos jogos e nessa temporada, e na temporada passada, inclusive. E notem que a gente falou de bastante coisa, né? Eu acho que esse é o importante, bastante coisa que tem o dedo do Rogério Ceni nesse trabalho. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para o pessoal que quiser acompanhar o Bruno, para ele já fazer aí como é que a gente pode acompanhar ele, quais redes sociais, vou deixar aqui na descrição do vídeo. Mas, Bruno, como é que a gente te acompanha nas redes sociais, enfim, teu canal aqui no YouTube? Então, Gabriel, eu tenho um canal no YouTube, é o meu projeto novo, tô 3 meses com o canal rodando, o canal do Bruno Pet. Posto análise de todos os times, tudo que eu vejo de futebol, de Eurocopa. Postei de Eurocopa, já postei vídeo analisando o time do Fortaleza. O próximo, já estou trabalhando aqui, vai ser o vídeo analisando o time do Atlético Paranaense. Já postei time do Rogério Ceni, enfim, análise de partidas. Eu tenho postado bastante coisa lá, é um meu projeto novo, estou dando bastante ênfase nele. Mas também dou meus pitacos no Twitter, faço muitos fios e escrevo muitas análises no meu Twitter, @BrunoPet, e também no Instagram, quem quiser seguir, @BrunoPet, também estou postando já algumas análises por lá. É isso, me encontrem por lá, que estou trabalhando bastante nessa área de análise aí. Eu vou deixar aqui na descrição então do vídeo para todo mundo que quiser acompanhar. Bruno, não tem outra coisa a não ser agradecer, obrigado por estar aqui com a gente, que seja a primeira de muitas participações aqui no Futuri. Com certeza, Gabriel. Eu que agradeço pelo convite, cara. Para mim foi um prazer gigantesco. Quando você veio falar comigo, me chamar, eu falei, cara, não, pô, acompanho os caras todo dia, como é que eu não vou participar? Mas é isso, cara. Obrigado mais uma vez, estamos juntos e vamos combinar mais vezes, com certeza. Então, muito obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Um abraço e até a próxima. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o teu like, ativa as notificações, se inscreve aqui no canal e deixa a sugestão de conversas que vocês gostariam que a gente tivesse aqui, também convidados que a gente possa trazer ao longo das próximas semanas aqui no canal. Um grande abraço a todos.